2, 3, funk. Os caixões antigamente costumavam ser construídos com um buraco, preso num tubo de cobre de mais ou menos 2 metros e um sino. Essa tubulação permitia ar caso alguém fosse enterrado vivo. Um coveiro chamado Harold escutou um desses sinos e foi checar se não eram crianças fingindo ser espíritos. Às vezes também era o vento, mas dessa vez não. E ele escutou uma voz implorando para ser desenterrada. Então ele foi até o túmulo e perguntou: "Você é a Sarah O'Bannon?" E a mulher, com toda a certeza do mundo, falou que era. E para ter um pouco mais de certeza, ele perguntou: "Você nasceu no dia 17 de setembro de 1827? E ela, mais uma vez, com toda certeza, falou que sim. E ele falou que na lápide dela estava escrito que ela morreu no dia 19 de fevereiro. E nisso a mulher começou a implorar mais ainda, pedindo para desenterrar, que isso foi um erro. Mas ele só pediu desculpa e destruiu o sino e cobriu o tubo com sujeira. E ele disse: "Já estamos em agosto. O que quer que seja que esteja lá embaixo não tá mais vivo e também não vai subir." Tinha um menininho chamado Michael e ele tava descendo as escadas pra ir tomar café da manhã. Quando ele sentou na mesa, o pai e a mãe dele olharam pra ele e falaram bom dia. E eles continuaram a conversar, só que o Michael percebeu que tinha uma coisa meio esquisita. Ele tava tipo, Os pais dele normalmente não davam bom dia, eles eram mais quietos de manhã. E o Michael perguntou se os pais estavam bem. Quando ele perguntou isso, tanto o pai quanto a mãe olharam pra ele na mesma hora, sorrindo, e falaram: "Sim, filho, a gente nunca esteve melhor." O Michael ficou com medo, acabou o café da manhã e foi direto lá pra cima de novo. Quando ele tava chegando perto do quarto dele, ele viu que uma das portas, assim, no corredor tava meio aberta. Ele resolveu chegar perto, pra fechar a porta. E quando ele chegou, ele sentiu um cheiro muito ruim. Quando ele abriu a porta, ele viu uma coisa que fez ele, passar mal. Dentro desse quarto tava tanto o corpo... Já ouviu falar em alguém tão ruim que nem Deus nem o diabo aceitariam no céu e inferno? Esse alguém existiu e é o Corpo Seco, que é bem famoso no folclore. Mas o que ele fez de tão ruim pra não conseguir entrar nem no céu nem no inferno? Eu vou contar pra vocês. Aproveita e me segue se você gosta desse tipo de história. Segundo a lenda, o Corpo Seco era um adolescente muito problemático. Ele brigava muito com os pais dele e até inclusive chegava à violência física com os dois idosos. Os pais dele não entendiam por que ele agia daquele jeito, já que ele tinha sido criado com tanto amor e carinho. Pais aceitavam o filho do jeito que era. Até que certa manhã ele acordou e viu que os pais não tinham feito café da manhã pra ele. Com raiva ele virou a mesa do café da manhã em cima da mãe dele, que acabou tendo traumatismo craniano e morrendo na hora. O pai dele, com raiva, empunhou uma faca e expulsou ele de casa. Ele, cansado de viver com os pais, acabou saindo e no meio do caminho ele encontrou um boteco. Ele entrou no boteco e o que aconteceu você vai saber na parte 2. Esse pode ser o motivo pelo qual você já ouviu chamarem seu nome, mas não era ninguém. Com certeza, em uma situação dessa, você já respondeu o que ou perguntou o que a pessoa queria. Mas como você não encontra ninguém que te chamou, o que resta é andar em direção à fonte da voz para ver se tem uma televisão ou rádio ligado. Ou até mesmo quando chega uma pessoa naquele momento, você pergunta se ela te chamou. E quando a resposta é não, você deve achar que está imaginando coisas. Se você já passou por isso, com certeza você faz parte de milhares de pessoas mentalmente equilibradas que já viveram essa experiência pelo menos uma vez na vida. Algumas pessoas afirmam que ouviram chamar por seu nome quando estavam completamente sozinhas. Ou a voz que ouviram era tão alta que os acordou quando estavam dormindo. E essas pessoas sabem que não estão imaginando coisas, até porque há relatos em que 2 ou mais pessoas escutaram a mesma voz ao mesmo tempo. E se você acredita nessas coisas, a teoria do porquê isso acontece seria de um alerta para que paremos o que estamos fazendo e nos mudemos daquele local como prevenção de uma situação perigosa ou desconfortável. E o motivo pelo qual escutamos chamar pelo nosso nome é porque é normal, quando ouvimos nosso nome, respondemos imediatamente e nos movemos em direção à fonte da voz. E de onde surgem essas vozes de alerta? Bom, a resposta da teoria seria da nossa própria consciência de um ser de outra dimensão, um anjo ou um ente querido. Vibramos e fazemos contato com outras energias. Quando elas estão em nossa frequência, tudo é normal. Mas quando nos sintonizamos com energias em outras frequências, podem ocorrer esses fenômenos que tanto nos intrigam. História do porquê você nunca deve entrar numa casa abandonada. Pra começar, eu nunca tive medo de fantasmas. Mas a minha prima morria de medo. Quando isso aconteceu, eu tinha apenas 8 anos e a minha prima tinha 10. Minha prima me chamou para brincar de pega-pega com ela e as crianças da rua. E para ninguém me pegar, eu corri bastante. Entrei numa casa que era perto da minha, só que ela estava abandonada, então todo mundo podia entrar lá. E assim que eu entrei, eu comecei a sentir que mais alguém estava lá. Mas eu só ignorei e fui para o andar de cima. A casa era enorme, então eu me escondi no armário. Só que depois de 2 minutos eu saí porque eu não estava conseguindo respirar. E quando eu saí, eu vi uma moça sentada na cama. E eu perguntei se ela morava por ali. E ela me disse que morava quando eu estava viva. Na hora eu fiquei pálida e desci as escadas correndo.
E eu encontrei a minha prima lá embaixo. Chamei ela pra gente entrar na casa. A minha prima já tava estranha, tossindo e pálida. Até que enquanto a gente tava na cozinha, apareceu uma menina. Parte 2 do porquê você nunca deve entrar numa casa abandonada. Continuando. Depois que eu fui pra cozinha com a minha prima, a gente ficou lá, porque eu tava esperando essa mulher aparecer, né? Até que uma criança bem pequenininha apareceu atrás da gente, brincando de boneca. A minha prima, que já tinha parado de tossir, ficou cheio de medo e saiu correndo da casa. E eu corri com ela também. Nós voltamos pra casa, só que como a casa dela estava em reforma, ela acabou dormindo na minha. Nós ficamos brincando até muito tarde, já era quase 2 horas da manhã. Nós acabamos dormindo, só que um tempo depois eu acordei porque eu tava tendo um pesadelo. E quando eu olhei, a mulher tava penteando o cabelo dela no escuro. Eu tentei dormir e algumas horas depois eu acabei acordando. A minha prima tava chorando muito e disse que queria ir embora porque a mulher tava perturbando ela demais. Nós contamos pros adultos, mas eles não acreditaram. E até hoje a minha prima disse que essa mulher vive visitando ela à noite. Me envie a sua história aqui nesse aplicativo. Essa é a verdade assustadora atrás de Peppa Pig. De acordo com essa teoria, a Peppa Pig foi diagnosticada com câncer com apenas 2 anos de idade. Passava boa parte da sua vida deitada na cama. Ela precisava de 24 horas que alguém ficasse perto dela pra supervisionar ela, pra tomar conta. Ela conseguia ficar viva. Era como se a família dela não quisesse estar com ela. Até que o pai dela teve uma péssima ideia. Ele decidiu acorrentar a Peppa na cama pra ela nunca mais poder sair do quarto. E alguns anos depois, os pais dela tiveram outra criança. E eles deram o nome de Peppa também. Pra substituir a antiga Peppa, que continua presa no quarto. E se você pesquisa no Google Casa da Peppa Pig Wallpaper, olha o que aparece. À primeira vista você não vê nada, certo? Mas aqui, o pai, a mãe, a Peppa, na teoria, e a criança. Tá, mas agora, olha aqui. Se a Peppa tá aqui, quem que é essa aqui? Oi. Então, tinha uma menina que tava numa loja. E ela olhou pro lado e tinha uma moça com uma bolsa muito linda. Ela tinha amado a bolsa. Ela ficou curiosa e chegou, então, moça, onde é que você comprou sua bolsa? Aí ela falou, então, fui eu que fiz. Ela, mentira, faz uma pra mim. Aí ela, pô, eu posso te levar lá em casa, você pode fazer comigo. E ela falou, tá, então vamos. Chegando na casa dela, já tinha, tipo, uma taça de vinho esperando por ela. E ela bebeu. Passou um tempo, ela começou a ficar meio... Até que ela desmaiou. Quando ela acordou, ela tava numa mesa, tipo, muito esquisita, deitada e amarrada. E ela começou a entrar em pânico. Ela começou a gritar pela garota que tava com ela. E quando ela olhou pra baixo, ela viu que, tipo, toda a parte da perna dela tava sem pele. E ela entrou em mais desespero ainda. E a menina entrou e falou, então, as minhas bolsas são feitas de pele. E eu tava sem pele, então eu resolvi tirar a sua mesmo pra fazer a sua bolsa. Mano, o que você faria? De acordo com essa história, o que é um Natal sem um assassinato? Uma menina chamada Juliet estava sozinha em casa porque ela mora com uma mãe solteira que trabalha como enfermeira no turno da noite. Ela tinha acabado de decorar a árvore de Natal quando ela escuta batidas na porta do seu apartamento. E quando ela olha pelo olho mágico, ela vê um cara vestido com um terno todo sujo de Papai Noel. E ela fala toda animada, é o Papai Noel! Apesar dela ter só 11 anos, ela não é boba. Ela se recusou a abrir a porta e ainda ameaçou chamar a polícia quando o cara não queria sair. E qual foi a solução dela? Pegar um machado. Porque tem um machado em casa, nunca saberemos. Mas então ela se escondeu no armário enquanto ele arrombava a porta de casa. E quando ele encontra ela pega um cabide e enfia no olho dele. Só que a partir daí, tudo piora. Por volta da meia-noite, quando a mãe da Juliet chega em casa, ela encontra a porta de casa aberta e a árvore decorada com pedaços de Juliet. Esse é o motivo pelo qual você sempre deve trancar a porta da frente da sua casa. O menino que morava com seu pai e sua mãe estava assistindo um filme com eles uma noite quando ele decidiu ir no banheiro. Assim que ele entrou no banheiro, ele viu que a energia da casa dele tinha caído. Nessa hora, ele também ouviu 2 barulhos muito altos. Muito assustado, então, ele fechou a porta do banheiro e ouviu vários objetos pesados sendo arrastados pelo corredor. Ele decidiu sair correndo pro seu quarto, onde ele entrou, fechou a porta, se escondeu embaixo das cobertas e fingiu que estava dormindo. Ele esperou, então, que quem quer que estivesse ali dentro ia só ignorar uma criança dormindo. Mas ao mesmo tempo que ele fecha os olhos, ele ouve o barulho da porta abrindo. Ele vê um homem arrastando os corpos do seu pai e da sua mãe. O homem coloca seus pais sentados de modo que eles ficassem olhando diretamente para a cama. Ou seja, quem quer que tivesse matado os pais queria que a criança visse. Então o homem escreve algo na parede e entra embaixo da cama dele. Ele ficou deitado lá por horas sem mover um músculo porque ele sabia que se ele movesse, ele ia acabar igual aos pais dele. Até que ele finalmente cria coragem para ler o que estava escrito na parede, que dizia: "Eu sei que você está acordado."